Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre Caim e Abel no contexto simbólico da Bíblia. Antes, porém, um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, a qual nos dá aula desde Israel e cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Antes de começar a falar sobre a história do Caim e Abel, apenas gostaria de referir que a Bíblia, como nós estamos interpretando nesse momento, é sob ponto de vista simbólico. E os símbolos, eles indicam uma realidade que supera o próprio racional. Os símbolos, eles comportam uma série de interpretações, claro que dentro de uma mesma matriz simbólica. Eu faço essa ressalva porque, como consta muito bem dito no Zohar, né, o livro que é possivelmente o grande livro do misticismo judaico, a própria Bíblia ela tem 70 interpretações sobre esses contos bíblicos e todos eles estão corretos dentro de um padrão simbólico. Então, o que nós pretendemos fazer aqui é apenas trazer esse padrão simbólico e para que você possa aproveitar essas ideias que já tivemos sobre esse tema e possa ir além, inclusive, porque o que falamos, lógico, não esgota essas ideias, mas pelo contrário, apenas aponta um caminho onde elas podem ser encontradas. Então, tentando ver esse Caim e Abel não apenas na figura descrita na Bíblia, mas o que pode ser dentro de nós, essas duas energias descritas por Caim e Abel, eu te passo a palavra, meu querido amigo, para descrever essa história e dar o início aí nessa nossa conversa. Olá, saudando então os amigos aqui presentes e mais uma vez é com muita alegria que nós conversamos sobre esses temas que tocam tão profundo a nossa alma e nos inspiram e nos levam, por assim dizer, a uma outra dimensão. E claro que antes de nós falarmos, é importante recapitular então o que a própria Bíblia traz sobre esse episódio, que é bastante conhecido. O capítulo 4 do Gênesis começa dizendo que Adão conheceu Eva, sua mulher, e esse verbo conhecer, em hebraico, o verbo yadá, e também relacionado a uma sefira oculta chamada Da'at, que não é o tema da nossa conversa de hoje, mas é um verbo bastante significativo no idioma hebraico. Então, Adão conheceu Eva e concebeu Caim e o seu irmão Abel, né? Então, ela teve esses dois filhos e o Caim ele foi o primogênito, né? E isso daria direito a ele, direito para ele, né? Direito à terra. Então ele se tornou um agricultor, um lavrador, e o Abel, seu irmão, virou um pastor de ovelhas. E depois de alguns dias, o Caim e o Abel levaram uma oferta ao Senhor. E o Caim, ele trouxe o fruto da terra como uma oferta ao Senhor. E já o Abel, ele trouxe, né, e aí fala no fim dos dias, né, essa oferta do Caim, e o Abel trouxe um primogênito das suas ovelhas, do seu rebanho, e as traduções em português falam em gordura, mas na verdade a professora Eti, no seu vídeo, deixa claro que essa oferta do Abel não era a gordura do animal, mas era a gordura do leite. Ela refere, depois nós vamos conversar sobre isso, né, que essa gordura seria uma gordura relacionada ao leite do animal que foi oferecido ao Senhor. E a oferta do Abel agradou ao Senhor e a oferta do Caim não agradou ao Senhor. E evidentemente o Caim ficou irado, né, com isso, ficou com inveja do seu irmão e ele acabou matando então o seu irmão Abel. E aí depois Deus perguntou para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Onde está o Abel? E aí o Abel dá aquela célebre resposta, né? Não sei, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E aí Deus diz para Caim: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E aí o próprio Deus amaldiçoa, né? Diz que o Caim é maldito sobre a terra, coloca uma marca no Caim e ele se torna então, nas traduções bíblicas, fugitivo e vagabundo, mas esse vagabundo aqui no sentido de errante, né? E ele é condenado então a vagar sobre a terra, ele vai para o oeste do Éden, né? Para a terra de Nod, e Deus coloca uma marca para que ninguém mate Caim, porque ele fica com medo de ser morto. Quando descobrirem o meu crime, eu serei morto. E aí Deus colocou uma marca para dizer que se alguém matar Caim,
7 vezes será castigado. Então, eu vou te interromper aqui só para tentarmos dar uma estrutura para essa nossa conversa, porque são muitos os aspectos simbólicos que podem ser extraídos dessa história. Então, para hoje, eu diria que nós poderíamos falar quais são as características de Caim e de Abel, o que significam cada um deles, o que significa a oferenda que cada um deles ofereceu para Deus e o que aconteceu com Caim depois dele ter cometido esse crime. Pode ser? Então, se puderes começar falando agora em aspecto simbólico, certo? O que significa o Caim e o Abel? O que pode significar simbolicamente isso? Perfeito. Segundo a professora Eti, como ela explica no seu vídeo, no idioma hebraico, a palavra Caim, existe uma proximidade dessa palavra com outras duas palavras hebraicas. Liknot, que significa comprar, e lekaneh, que significa inveja. Então a professora Eti, de imediato, ela já aproxima a palavra Caim em hebraico dessas outras duas palavras, comprar e inveja. Então ela até dá o exemplo no vídeo de que uma pessoa pode comprar uma casa porque tem inveja do seu vizinho, porque quer, entre aspas, se aparecer perante as outras pessoas, né? E porque ela também não quer compartilhar isso com outras pessoas. Isso porque a professora Eti explica que o nome Caim está relacionado a esse aspecto. Caim é muito ciumento, né? O Caim, por ser o herdeiro da terra, e isso decorre da sua primogenitude, ele é o primogênito, então ele é o dono da terra, ele é o herdeiro da terra, e então ele fica muito preso a essa terra. Tem uma expressão em hebraico também, Oved Adamá, né? Que representa então esse Caim totalmente ligado à terra e limitado a esse mundo da forma, limitado ao mundo das aparências. Quer dizer, não existe nada além da sua vontade, além do seu querer, né? Por outro lado, o Abel, Hevel em hebraico, significa o ar que exalamos, né? E até é dito também que esse ar ele pode ser exalado de maneira silenciosa ou verbalmente através das nossas palavras. E esse ar ele tem a ver também com o próprio espírito, que em hebraico é ruach. Então que o Abel, por ser um pastor, um roé tisson em hebraico, roé tisson, ele não está preso à terra, mas ele pode seguir o espírito. O Abel, ele consegue distinguir o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. O Abel representa essa vida, de uma certa maneira até inconsciente, né? Onde tu consegue de uma maneira mais profunda deixar fluir esse espírito através da vida. Então, num aspecto simbólico, o Caim simboliza uma pessoa que é governada pelas aparências, que só acredita naquilo que vê, essa pessoa ligada à terra, limitada, e o Abel, essa liberdade, esse aspecto da espiritualidade. Tá, perfeito. Vamos lá, né? Então, já ficando pronta essa ideia de bipolaridade entre os dois, onde um é muito ligado à terra e imóvel praticamente, e que não distingue entre o bem e o mal, né? Sente-se dono de tudo, né? Aquele que, por exemplo, um símbolo bem claro do nosso ego, né? Se sente dono de tudo, que tem um desejo de receber tudo de graça e assim vai, enquanto o Abel não. Ele tem muito mais uma vida interior, ele segue livre, né, conduzindo as ovelhas, cuidando delas. E vamos passar para as oferendas, o que cada um deles ofereceu, né? Se puderes falar sobre isso, meu caro. Muito boa tarde. É uma alegria estar aqui também compartilhando alguns pensamentos das aulas que a gente vem recebendo da professora Etishane. Nesse momento, então, a gente passa a falar um pouco das oferendas, né? Então, no Gênesis 4:3, diz que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então a professora Etishane já começa falando um pouco sobre o que significa ao fim de dias, né? Ao cabo de dias. Sempre que a Bíblia fala em dia, a gente tem um aspecto de iluminação. É a luz, é quando as coisas estão ocorrendo bem. E ao fim dos dias, então, significaria que é um momento em que a luz está se esvaindo, a luz está acabando.
Talvez podemos até fazer relação com a inconsciência que nos desorienta, enfim. Nesse momento, Caim traz uma oferenda vinda da terra, Adamá, como a gente já referiu, e Adamá tem uma relação também com a humanidade, pois Adam, é a palavra que refere à humanidade, é traduzida em português como Adão, mas Adamá também tem relação com a terra, com o vermelho, com o sangue. Sendo assim, Caim apresenta para o Senhor o fruto da terra, o fruto do sangue, o do vermelho, enquanto Abel trouxe os primogênitos do seu rebanho e as gorduras, o leite, ou seja, Abel trouxe uma oferenda viva. Portanto, há uma ressalva interessante quando se diz que Abel agradou ao Senhor não porque o Senhor preferiu Abel. Porém, Abel trouxe, como refere no vídeo da professora Eti, trouxe a chave correta para abrir o reino dos céus, por assim dizer. Inclusive, um exemplo bastante prosaico é que a gente não pode abrir a nossa casa com a chave do carro. Então, apenas por ter trazido a chave errada foi que Caim desagradou ao Senhor. Perfeito. Poderíamos dizer também, né, que consta no livro do Frederick Weinreb sobre a oferenda de cada um desses irmãos, é que o Caim, ele traz o fruto da terra e a terra já estava amaldiçoada por Deus em razão, né, do crime cometido por Adão e Eva terem comido o fruto da árvore do bem e do mal. E o Caim, ele traz o que ele encontra na terra. Ele não traz um fruto do trabalho efetivo, algo que ele deliberou, que ele cuidou, que ele tratou, né? Ele traz fruto da terra, o que ele encontrou, qualquer coisa, né? Vai lá, esse bem aqui que está na minha frente, né? Enquanto Abel não, ele escolheu, ele delibera, ele escolhe o primogênito, ele escolhe o melhor do que ele tem e traz o leite também, o leite que representa, como bem falaste, essa questão da brancura do osso do espírito, né? Então isso mostra bem essa diferença entre os dois. Agora, indo para a parte final, digamos assim, sobre a questão do que acontece com o Caim depois que ele comete o homicídio, é muito interessante que nós já falamos que o Caim ele tem essa afeição à terra e no momento em que ele comete o homicídio com seu irmão Abel, ele é condenado a ficar errante e fugitivo. E em hebraico seria o navanad. O que é ser errante e fugitivo? Se nós pegarmos em hebraico as palavras navanad e fizermos a soma, não vou somar aqui para não tirar todo o tempo, mas o na dá 120, o vanad dá 60, que se nós pegarmos em termos de proporções dá 2:1. O Caim foi condenado a ficar no binário, no 2, fora do Éden, a leste do Éden, que é outro assunto que nós vamos falar mais para frente, mas ele foi condenado a vagar errante pelo mundo. O que pode-se dizer sobre vagar pela terra é esse caminho mecânico. Ele perdeu o acesso ao Adamá. Como havias bem referido, Adamá é a mesma raiz de Adamé, que significa ser semelhante a Deus. Ele foi condenado a não ser mais tão semelhante a Deus, ele perdeu o contato com essa potencialidade criativa que temos dentro de nós e foi condenado a viver uma existência mecânica nesse binário e ficar caminhando pela terra. Uma outra questão que é importante é que porque Caim ele já quis se esconder de Deus logo que ele comete isso e tenta ficar fora dessa relação. E se nós formos observar a descendência do Caim, o que ele faz depois que ele é expulso, né, do Éden, a descendência do Caim foram os que construíram as cidades, foram os que construíram os metais, e não existe um símbolo na Bíblia maior do que a cidade, do que o símbolo de estar afastado de Deus. A cidade é onde se está afastado de Deus, com exceção de Jerusalém, que é onde há o templo e que Deus habita. Mas as cidades é onde se está cheio de compromissos, cheio de outras questões para se preocupar do que a vida interior. Ele se preocupa muito mais com a vida exterior. E quando ele vai para o seu desenvolvimento e fica durante 7 gerações vagando pela terra, como é que ele é morto? Ele é morto por alguém das suas descendências, o Lamer, que o mata confundindo-o com um animal. O Lamer, quando sai caçar, outra característica caínica, né? Sair caçar, ele mata o Caim confundindo-o com um animal. Porque o Caim representa essa parte animal em nós, representa essa parte inferior, representa essa parte ligada à terra, à materialidade, ao binário. Então, essas eu acredito que eram as primeiras meditações que nós podemos ter sobre essa história simbólica entre Caim e Abel.
mostrando que nós temos cada um deles dentro de nós e que nós possamos, né, tentar nos unir, tentar atualizar a potência mais do Abel, né, porque nós vamos ver que depois, tendo em vista essa briga entre os dois, ainda nós tivemos um terceiro fruto dessa relação de Adão e Eva, que é o Sete. Mas enfim, isso fica para outro vídeo. Não sei se querem fazer mais algum comentário para finalizarmos. Apenas acrescentar, como já foi dito, que essas histórias elas são simbólicas e, na verdade, o Caim e o Abel representam verdadeiros arquétipos que existem dentro de cada um de nós. E esse matar o Abel muitas vezes significa matar a intuição, matar os bons sentimentos, matar uma inocência, até uma espiritualidade, né? Então, nós matamos o Abel cada vez que nós vivemos essa vida mecânica, do tic-tac, do sem repouso, do sem descanso, do sem equilíbrio. E o como é importante nós trazermos aspectos mais relacionados ao espírito, às artes, né? A beleza, a verdade, a bondade, e não tanto esses aspectos caínicos que tu bem frisaste. Mais alguma observação, meu caro amigo? Apenas agradecer a participação no vídeo e também frisar essa característica do Abel, que é uma busca por uma ação interior, né, por uma ação viva e ao contrário de uma ação irrefletida, que refere à oferenda que Caim trouxe. Possamos trabalhar nessa leveza que representa o sopro de Revel, porém um sopro consciente. E excelente. Eu peço aqui só licença para acabar com uma citação do Weinreb, pode ser? Lendo aqui, traduzindo direto do livro dele. Porque nós falamos da matéria e parece que nós falamos da matéria como algo mal, e não é o que nós queremos dizer, né? Não é o problema a matéria. O problema é como nós nos conectamos a ela, né? Só para deixar isso claro, eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho, tá? Não é o trabalho com a matéria o falso, senão a ligação com ela, ao passageiro, ao constante desejo de chegar mais além, de ser mais rico e mais poderoso. Deste mundo que a personalidade humana, verdadeiramente humana, sucumbe. Então, só para deixar essa ideia de que não é que seja a matéria mal, não, ela não é mal. Na verdade, ela cabe para nos ligar ao céu e à terra. Porém, nós temos que ter o correto sentimento de fazer essa reunião, esse tikkun, com a própria divindade, essa retificação. Almejando que tenham uma excelente semana, agradecemos por terem nos acompanhado até aqui. É sempre um prazer para nós estarmos conversando sobre isso entre amigos e ficamos à vossa disposição. Até a próxima.